Boa noite, meus irmãos, na graça e na paz do Senhor. Louvado seja Deus, sejam bem-vindos a mais uma devocional, Luz para o Meu Caminho. É sempre uma bênção estudarmos a palavra do Senhor. Você me dá um segundo, eu vou tentar fazer o que me instruíram de tentar ver o Face por aqui pelo computador. E aí nós vamos continuar. Ok, eu acho que deu certo. Assim eu consigo ver aqui as informações. Aí sim, Plínio, boa noite, César, Ana, irmã Cileide, Tatiane. Deus abençoe. Bom tê-los junto. Agora sim. Agora podemos caminhar e eu vou acompanhando aqui pelo computador e a gente vai trabalhando, ok? Nós vamos orar, como sempre fazemos, vamos iniciar com uma oração, agradecendo ao Senhor pela bênção da vida, pelo cuidado dEle para conosco. Também louvar a Deus, nós temos sempre pedido oração pelo irmão Aloísio, lá em Salvador, e ele já saiu da UTI, graças a Deus, está na enfermaria, fez alguns exames e falta um exame só e ele vai ter alta e vai poder ir para casa. Então, louvamos ao Senhor pela resposta das nossas orações. Já com a idade, AVC e Covid, Deus agiu de forma sobrenatural. Então, eu quero louvar a Deus hoje à noite por essa grande bênção. E também colocar diante do Senhor as nossas necessidades, glorificar ao Senhor juntamente com o Walter e a Ana, pelo emprego do Walter, glória a Deus por isso. Então nós temos hoje muitos motivos para agradecer e vamos continuar intercedendo por aqueles que carecem das nossas orações, ok? Então aí mesmo na sua casa, curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Nesse instante, vamos interceder e aí você coloca também os seus pedidos aí diante do Senhor. Vamos orar. Deus de amor, Deus de graça, nós queremos render louvores ao Teu nome. Queremos Te agradecer pela Tua boa mão sobre as nossas vidas, terminarmos mais um dia, podermos mais uma vez pela internet, alcançar o coração dos nossos irmãos, agradecer por essa boa notícia, pelo emprego do Walter que o Senhor concedeu, a bênção que o Senhor deu dele poder escolher qual emprego, só o Senhor, num tempo de crise como esse, como essa crise que estamos vivendo, e o Senhor faz proezas, e nós queremos Te louvar por isso. Te agradecer pela vida do irmão Aloísio, que já está na enfermaria, prestes a ter alta. Ó Deus, receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Pai, eu quero colocar os pedidos dos Teus servos diante do Senhor. O Senhor conhece cada coração, cada necessidade. Eu quero lembrar agora a Mariana, filha do César, que está passando por uma dificuldade de enfermidade, vários médicos
Que o Senhor conduza todas as coisas e que os exames mostrem a situação e que o Senhor, que é um Deus que tem poder para curar, possa colocar a tua mão sobre a vida dela também nesta hora. E outros que talvez eu não lembre, mas nessa hora que estão intercedendo, nós colocamos cada um diante do Senhor. Te louvo pela vida do Betinho, que completa aniversário hoje. Ó Deus, derrame cada vez mais bênçãos sobre a vida do teu servo. E nesse tempo que vamos ter aqui agora, que o Senhor nos conduza na tua palavra, que o Senhor nos dirija e que o teu Santo Espírito alcance os nossos corações para a honra e glória do teu nome. Te oramos, meu Deus, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus queridos irmãos, nós passamos na terça-feira na travessia do Mar Vermelho, a bênção de ver a ação de Deus sobre o seu povo, um povo escolhido, um povo separado, e com a bênção de Deus nós queremos continuar essa devocional hoje à noite, assim, com total alegria, como concluímos na terça-feira, olhando assim esse Deus maravilhoso, que Deus fantástico, e eu não sei se você consegue se ver aí no meio desse povo. Lembra daquela resposta de oração que você teve? Lembra daquela bênção? Lembra daquilo que parecia impossível e Deus realizou na sua vida? E aí agora é só alegria? Não, não é só alegria. Porque, irmãos, depois da euforia, depois de cantar o hino da vitória, a vida continua. E as lutas do dia a dia vão mostrar se as bênçãos me levaram para mais perto de Deus. Lembra da devocional de ontem, do Flávio, da música Perto Quero Estar? E as bênçãos muitas vezes que deveria nos levar para mais perto do Senhor, infelizmente, parece que foi só aquele momento de euforia. E esquecemos com uma rapidez tão grande o que Deus fez. E com esse povo aqui não foi diferente. E conosco hoje não é diferente. Então vamos continuar aí essa jornada em Êxodo. Como eu tenho dito para vocês, são minhas devocionais que estou compartilhando com vocês aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Então vai na sua Bíblia para Êxodo, capítulo 15. Êxodo, capítulo 15, versículo 22. Êxodo, capítulo 15, versículo 22. E diz assim: depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Meu irmão, é como se nós estivéssemos lá depois daquela maravilha da travessia do mar, depois de tudo que Deus fez, depois daquela bênção gloriosa, e é como se pudéssemos dizer: bem-vindo à vida real. Ontem na tua vida, talvez parecia que era só festa. E hoje, eu não sei o que você está passando. Mas e aí? As lutas sempre as teremos.
A pergunta aqui, para mim e para você hoje à noite, é: como é que nós lidamos com elas? Olhamos para o Deus provedor do episódio passado, ou esquecemos o que esse Deus já fez por nós? E eu quero insistir, as lutas nós sempre teremos. E a questão é, nós vamos esquecer o que Deus já fez? Ou vamos correr para esse Deus provedor? Então, se a sua Bíblia ainda estiver aberta, eu li o versículo 22, vamos ver o versículo 24. Qual foi a opção desse povo? O que é que eles escolheram? Então veja o que diz o versículo 24. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Irmãos, eles acabaram de cantar o hino da vitória e começam as reclamações. E interessante, Moisés clama ao Senhor e resolve o problema, versículo 25, ok? Vida que segue, e no versículo 27, eles chegam a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali. Como nós aprendemos, irmãos, com essa caminhada do povo no deserto com Moisés? E hoje eu aprendi mais um pouco. E louvo a Deus pela oportunidade de aprender com os erros e acertos dos outros. Aliás, dizem que o verdadeiro sábio, ele aprende com os erros dos outros. Estava tudo muito bom, mas ali não era o lugar. Às vezes também, nossa vida está tão tranquila. Você já passou um momento assim, em que está tudo tão tranquilo, tudo tão em paz, que até dá medo? Que até você fica meio preocupado, mas por que será que está tudo tranquilo assim? Às vezes, irmãos, nós precisamos sermos lembrados que, como aquele povo, nós também estamos aqui de passagem. Eles tinham ali 12 fontes de águas, eles tinham ali 70 palmeiras, mas não era ainda o lugar. E nós precisamos lembrar que, por mais que nossa vida esteja boa, entre aspas, não importa. Nós estamos aqui de passagem. E aí, veja comigo, continue na sua Bíblia. Vai agora para Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16, versículos 2 e 3. Êxodo 16, 2 e 3 diz assim: no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta... Ô rebanho de mentirosos! Lá em 14:12, eles disseram que tinham paz no Egito, lembra? Lemos isso na terça-feira. Agora diz que eles sentavam ao redor das panelas de carne e comiam pão à vontade. Irmãos, é incrível como a ingratidão faz parte do ser humano. Meus irmãos, essa é uma aplicação que precisamos fazer às nossas vidas.
Não importa o que tenha dado errado para você, não interessa como está o seu coração, não importa se perdemos pessoas, enfim, seja lá o que tiver acontecido, irmãos, com Deus à nossa frente, sempre será melhor. Eu nunca posso pensar que tinha uma vida melhor longe do meu Criador. Como se nós não conhecêssemos a história. Onde é que esses escravos aqui tinham paz? Onde é que eles tinham panela de carne? Onde é que eles tinham pão à vontade? Não tinham. Mas bastou ter um problema para eles ficarem sonhando com coisas que nunca aconteceram. Isso é ingratidão, irmãos. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque, infelizmente, muitas vezes, quando chega um problema, quando chega uma luta, quando chega uma dificuldade, parece que nós esquecemos da vida miserável que nós tínhamos longe do Senhor. Parece que esquecemos que longe de Deus tudo era mais difícil. Eu quero dizer para você hoje à noite que como é maravilhoso ter um Deus que é misericordioso. Esse Deus, Ele é misericordioso. E veja, Êxodo, capítulo 16, versículo 4. Êxodo 16, 4. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Veja que interessante. Esse texto me faz lembrar, irmãos, o modelo da oração de Jesus. O pão nosso de cada dia. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A cada dia. Então Deus está dizendo que todos os dias Ele vai cuidar dos seus filhos. Jesus diz isso naquela oração. O Senhor diz diariamente a porção necessária. Irmãos, devemos parar de ficarmos desesperados com o que vai acontecer amanhã. Nós precisamos lembrarmos que cada dia há um Deus cuidando de nós. E é isso que o Senhor está ensinando a esse povo. E nesse momento, tem uma palavra de Moisés aqui que foi como um bálsamo no meu coração. Porque no versículo 4 de Êxodo 16, o Senhor responde à oração, o clamor daquele povo, e olha o que ele diz nos versículos 7 e 8. Moisés falando. E amanhã cedo, versículos 7 e 8, verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra Ele. E olha o que Moisés diz: quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque Ele ouviu as suas queixas contra Ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor.
Irmãos, quando eu digo a vocês hoje à noite que isso acalentou meu coração hoje de manhã, é porque liderar o povo de Deus não é tarefa fácil. Liderar o povo de Deus traz muitas vezes algumas dores, alguns machucados. E muitas vezes nós como líderes, e agora eu digo eu e outros pastores, nós temos culpa. Porque muitas e muitas vezes até nós nos achamos super-heróis. E Moisés pergunta aqui, quem somos nós? E eu preciso lembrar o tempo todo de que eu não sou nada, nem ninguém. Que essa obra tem um dono. E interessante, Deus manda o maná e Moisés deixa claro aqui, ele diz, quem somos nós? E ele encerra esse versículo 8 dizendo, vocês estão reclamando, vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. E como é difícil, irmãos. Agora eu digo para você, como servo de Deus, como estar na liderança que Deus me colocou, que muitas vezes quando estamos reclamando, a sua reclamação não é contra mim. Eu não sou o dono da igreja. Essa igreja tem um dono. É Deus. E Ele comprou essa igreja com o preço do sangue do seu Filho. E isso me faz pensar que eu e você temos que repensar antes de reclamarmos qualquer coisa, porque a nossa reclamação não é contra aqueles que estão nos liderando, mas é contra o próprio Deus, que é o dono. E olha que coisa interessante. Deus manda o maná e Moisés explica. Depois você pode ir lá no texto, não dá tempo a gente esgotar tanta coisa hoje. Estamos já caminhando aí, 30 minutos que a gente tem nessas devocionais. Mas lá no texto, depois você lê, Moisés diz ao povo para não guardar para outro dia, mas o povo guarda e apodrece tudo. Diz que não vai ter maná no sábado, e lá vai os desavisados procurar para recolher o maná. E eu fico pensando, irmãos, que sempre haverão aqueles com dificuldades para entender. E que vamos precisar lidar com todos. Mas dependendo sempre de quê? Da graça do Senhor. Mas as reclamações continuam. E eu quero concluir hoje à noite com a última reclamação desse texto de hoje à noite. Porque eles chegaram a Refidim. E o quê? Lá em Refidim não tinha água outra vez. E o que eles fizeram? Diante de tudo que aconteceu, eles foram orar e clamar ao Senhor, e jejuar, e falar com Deus. É isso que está lá? Não, não é. Eles não fizeram isso. Veja Êxodo, capítulo 17, versículo 2. Veja lá o que diz. Capítulo 17, versículo 2. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Ou seja, vocês não aprendem nunca. Por que colocam o Senhor à prova? Irmãos, é com esse assunto que eu quero concluir nossa devocional hoje à noite. Pois Moisés vai lá e faz como Deus mandou. Moisés bate na rocha,
saiu água. E veja comigo o versículo 7. Êxodo 17, 7. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Agora, você sabe o que significa Massá e Meribá? Massá significa provação e Meribá significa rebelião. Por que eu quero encerrar a nossa devocional hoje com esse texto? Porque, irmãos, a nossa provação não pode se tornar rebelião contra Deus. Cuidado. Massá, provação. Meribá, rebelião. E nós, muitas vezes, irmãos, diante da prova, nós começamos a murmurar. E nos rebelamos contra Deus. Alguns crentes gostam de cantar, né? Aqueles mais animados, né? Passando pela prova, dando glória a Deus. Será que isso é verdade? Porque muitas vezes na hora da prova, ao invés de nos agarrarmos com o Senhor, nós reclamamos, nós murmuramos. Por isso esses nomes. Aquele povo teve naquele lugar o nome de Massá, provação, e também o nome de Meribá, rebelião. Porque o que eles gritaram? O Senhor está entre nós ou não? Irmãos, o que eu entendi olhando para esses textos hoje à noite, que nós precisamos tomar cuidado para diante da prova, diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das lutas, não cairmos no pecado de murmuração, de reclamação e nos rebelarmos contra o Senhor. Entendo com esses textos hoje à noite que gente será sempre gente. Mas eu te convido a aprendermos com esse povo, a aprendermos com essa situação, a aprendermos com o que Moisés nos ensina, nós como liderança, a aprendermos também como o que esse povo nos ensina, não para fazermos igual, mas para agirmos diferente. Olhe para trás e veja o que Deus já fez na sua vida. E eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você tem mais motivos para crer ou para murmurar? Parece que foi ontem que Deus operou aquele grande milagre. Mas parece que faz muito tempo, porque hoje nós já estamos com dificuldade de crer, de que Ele continuará a fazer milagres. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que fez cair maná do céu, o mesmo Deus que fez sair água da rocha para cuidar daquele povo, é o mesmo Deus que está cuidando de mim e de você. No meio dessa pandemia, no meio dessa crise econômica, psicológica, emocional, nós temos o mesmo Deus que cuidou do seu povo. E Ele continua cuidando de mim e cuidando de você. Louvado seja Deus. E que eu e você possamos colocar o Senhor como guarda da nossa boca,
para que em nenhum momento nós possamos usar ou dar a esses momentos o nome nem de Massá, nem de Beribá. Que no meio da provação não haja murmuração e nem rebelião, mas no meio da provação que nós possamos aprendermos a dar glórias ao Deus do céu. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que Ele continue tendo misericórdia de nós. Amém? Louvado seja Deus. Obrigado pelo seu tempo e nós vamos orar encerrando nesse instante. Vamos agradecer a Deus, porque mesmo no momento da prova, Ele se faz presente e Ele está conosco. Vamos orar. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Deus de amor, Deus de graça, obrigado, porque temos caminhado com esse povo. Passamos com eles pelo mar vermelho e podemos ver a tua boa mão abrindo aquele mar e o teu povo passando a pés enxutos. E vimos ali, aprendemos com aquele povo, na terça-feira, que o Senhor é o mesmo e que o Senhor é aquele que nos guarda por todos os lados. E continuamos caminhando com esse povo. E passamos por vários lugares hoje à noite, vendo como que o Senhor continua sendo provedor, continua sendo misericordioso, mesmo diante de um povo que não reconhece as suas bênçãos, que reclama o tempo inteiro, mas o Senhor continua abençoando o teu povo. Obrigado, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina, mais uma vez, a olharmos para trás e ver que o mesmo Deus que fez milagres ontem é o mesmo que fará amanhã. Então nos ajude a descansarmos no Senhor e sabermos que o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Nos ajude, ó Deus. Nos ajude, por favor. Somos fracos, falhos, humanos, pecadores. Nos ajude, por favor, para que nos momentos de crise não nos tornemos murmuradores contra o Senhor. Ó Deus, não permita, por favor, que venhamos nos rebelarmos contra Ti. Porque eu tenho que dizer, como disse os Teus servos, os Seus discípulos, para quem iremos nós? Senhor, só temos o Senhor. Não temos outro senão a Ti. Então nos ajude a crescermos em conhecimento de Ti e na Tua graça também. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor nunca desiste de nós. Nos ajude, nos abençoe, nos dê uma noite tranquila e abençoe cada um que está me ouvindo nesta hora e aqueles que ouvirão depois. Que o Senhor derrame bênção sobre bênção. É a minha oração. Faço, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, meus queridos. Uma boa noite, um grande abraço e fiquem na paz do Senhor Jesus.